Um tipo de dado define o que uma coisa pode ser ou fazer. Aqui a gente tem um tipo de dado chamado de carro, e a gente sabe que o carro pode fazer algumas coisas, como acelerar e frear. A gente também sabe que o carro pode ser algumas coisas, como por exemplo esse carro branco, azul ou amarelo. Independentemente dessas características diferentes, todos esses continuam a ser um carro. No Python, quando a gente quer trabalhar com valores numéricos, tem dois tipos de dados que a gente vai utilizar. Ou seja, dois tipos de dados que vão definir aquilo que a gente pode ter e o que a gente pode fazer. E nesse caso, eles são um tipo de dado que a gente chama de int e float. Int vem do inglês integer, que significa inteiros em português e é utilizado para representar números sem ponto decimal. E float a gente utiliza quando a gente quer representar números que têm um ponto decimal. Os dois são os tipos de dados numéricos que a gente tem aqui dentro do Python. Então, por exemplo, se eu for aqui, eu posso escrever o valor 1, 2, 3, e todos esses são números. Se eu mostrar qual que é o tipo desse número na tela, eu vou ver que ele vai me mostrar o int, porque eu não estou utilizando nenhum tipo decimal, não estou utilizando uma casa decimal. Eu posso passar, por exemplo, aqui o -3 também, que é o número, e ele é classificado como um número inteiro. Eu posso agora colocar o 3.2. E nesse caso aqui, eu estou utilizando um número que tem ponto decimal. Então, dentro do Python, ele representa ele como sendo um valor de float. A Quality quer saber por que a gente tem dois tipos de dados diferentes para representar os números aqui dentro do programa do Python. Quadrit, essa é uma ótima pergunta, e isso tem tudo a ver com a maneira como o computador funciona. É claro que quando a gente olha aqui para o 1 e para o -3.2, a gente, olhando, consegue entender que os dois eles são números, mas a gente tem que entender que o computador é uma máquina, e a maneira como ele representa cada um desses números dentro dos seus mecanismos internos, seja na memória, ou como ele vai fazer o cálculo também depois na CPU, podem ser diferentes da maneira como a gente interpreta isso. Quando a gente fala do tipo de dado aqui, do tipo de dado numérico, aquilo que a gente está levando em consideração não é a maneira como a gente encara os números, é muito mais a maneira como o computador consegue encarar esses números. Porque dependendo do tipo que a gente estiver trabalhando, a maneira como o computador vai encarar os cálculos que estão relacionados a ele vai mudar. E é por isso que a gente não tem só alguma coisa chamada de numérico aqui em Python, a gente tem o integer e o float, porque a maneira como o computador vai representar cada uma desses valores vai ser diferente. Como eu falei, um tipo de dado vai representar um conjunto de valores, então aqui a gente sabe que tem nos nossos números. Eu vou escrever, por exemplo, aqui o 1, o 2, o 3, o 4. Aqui a gente tem os nossos integers. Aqui a gente também vai ter os nossos floats. Então, 3.2, 2.2, 2.3, 4.4. Então aqui a gente tem o nosso conjunto de valores, da mesma maneira que a gente tinha os nossos conjuntos de carros aqui, e todos eles são carros, todos esses daqui são números, mas esse daqui é do tipo inteiro e esse daqui é do tipo float. A gente também sabe que a gente pode realizar algumas operações em cima desses valores, como por exemplo, a gente pode somar dois números. Então aqui eu tenho a operação de soma. Eu vou só descomentar o código aqui porque eu já tinha deixado pronto. Então aqui eu vou somar dois números, por exemplo, 10 e o 3, e o resultado disso vai ser 13. Observa que aqui eu estou somando um número inteiro com um número inteiro. E isso daqui vai dar o número 13 como resultado. Aqui eu quero mostrar qual que é o tipo do número aqui que eu estou tendo como resultado. E esse caso aqui vai ser um número inteiro também, porque o 13 ele é um número inteiro, não é um número que tem ponto decimal. Aqui eu também posso ter a operação de subtração. 10 menos 3 vai ser 7. Se eu mostrar o tipo aqui do resultado, ou seja, qual é o tipo numérico, se ele é um float ou um int, eu vou ter um integer também. Agora eu vou na operação de multiplicação, tá? Esse símbolo aqui, ele é o asterisco. E na programação, a gente normalmente utiliza ele para representar a multiplicação. E isso não é só do Python, outras linguagens também vai ser assim. O asterisco representa a multiplicação. Aqui o resultado vai ser 30, e se eu executar aqui esse código, eu vou ver que eu vou ter 30 como resultado. Aqui eu tenho uma divisão. Eu estou fazendo a divisão do 10 dividido por 3. O resultado disso vai ser esse valor aqui, 3.33333. Se eu pegar e mostrar o tipo desse resultado aqui, eu vou ter um float. Eu quero que você observe o seguinte.
O 10, que a gente utilizou como entrada para esse cálculo, ele era um valor inteiro. Esse valor aqui. O 3 também era um valor inteiro. Só que o resultado desse cálculo, ele tinha que ter um ponto decimal. Então, por causa disso, a gente teve o float como resultado. Em Python, aqui também está sublinhado como importante, mesmo que você tenha, por exemplo, uma divisão que não vai ter um ponto decimal como resultado, como 4 dividido por 2, o resultado vai ser convertido automaticamente para float. Você pode ver que aqui, ao invés de só ser colocado 2, está sendo colocado 2.0. É claro que no ponto de vista da matemática, 2 e 2.0 é a mesma coisa, mas aqui a gente tem que levar em consideração que o importante é o ponto de vista do computador. Quando ele faz a divisão, ele está convertendo também aqui os números aqui para o float no resultado final. Então é importante entender que a gente tem essa divisão dos números entre int, float, toda essa questão da conversão, porque é a maneira como o computador encara o cálculo, quais são os mecanismos internos que ele utiliza para fazer todas essas operações funcionarem. Então a gente acabou de aprender que a gente tem aqui os nossos tipos numéricos e eles podem ser divididos entre integer e float aqui dentro do Python. E que a gente também tem operações que a gente consegue realizar em cima deles, como por exemplo a operação de somar, de subtrair, de multiplicar e dividir. Existem bem mais operações e se você tiver interesse você pode procurar na internet quais são as outras operações que a gente pode realizar com valores numéricos dentro do Python.